Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para estrear um quadro novo no meu canal, um quadro que se chama Ela é de Exatas. Eu escolhi esse nome porque, por mais que eu fale de livros aqui no canal, que, que a maioria, né, dos vídeos que eu tenho aqui são vídeos assim voltados à literatura, eu não sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou formada em matemática industrial, fiz mestrado nessa área, atualmente eu faço doutorado em ciência da computação e matemática computacional na USP, em São Carlos, e eu criei esse quadro justamente para poder trazer temas ligados à matemática, mas de uma forma mais leve, divertida, para tentar mostrar esse outro lado da matemática, esse lado que não é tão hard, mostrar que a matemática nem sempre é esse bicho de sete cabeças, para também poder trazer aqui esse meu outro lado, porque as ciências exatas foi o que eu escolhi como profissão, como carreira, como algo para poder estudar, para poder tá adquirindo cada vez mais conhecimento. E eu acho que nada mais natural do que tentar falar disso também. Eu acho que trazer esse meu outro lado. Bom, pessoal, então, antes de começar a trazer o tema que eu escolhi hoje, eu queria pedir para vocês, caso vocês gostem desse vídeo, deixarem um like de vocês, se inscreverem no canal, porque isso significa que, de certa forma, vocês, eu acho que têm um interesse, gostaram desse tipo de conteúdo, e isso eu acho que me motiva a poder fazer mais coisas do tipo. E é isso, vem comigo. Bom, pessoal, eu tô aqui com a apresentação. E a minha ideia com esse projeto é. Corta, vamos lá. Bom, pessoal, eu tô aqui com a apresentação. E o tema que eu escolhi hoje é justamente para já chegar com um tema onde eu consiga, começar a minha opinião, eu acho que eu vou conseguir, que eu consiga mostrar esse paralelo de que, olha, algumas coisas na matemática, elas são construídas de tal forma que parecem que elas foram inspiradas na vida da gente, sabe? Na nossa vida. Então, a minha ideia com isso era tentar mostrar esse paralelo de matemática, esse paralelo de ciências exatas e a vida da gente. Bom, gente, então para esse primeiro vídeo, balé de exatas, eu escolhi o tema incerteza na tomada de decisões. Então, eu escolhi esse tema porque a incerteza é algo que acontece na matemática, é algo que acontece na vida da gente, é algo que traz angústia, não saber como vai ser o futuro. E muitas das vezes a gente está tendo que tomar decisões constantemente. E a minha ideia é tentar, eu acho que mostrar como que a gente lida com isso na matemática, mostrar as semelhanças que isso tem com a gente mesmo, enquanto seres humanos, tentando tomar decisões. E é isso, então vamos lá. Bom, então, para começar, pessoal, eu trouxe uma frase para vocês que é a seguinte: a matemática pode não ser tão exata quanto parece. Mas, como assim, Jana? A matemática pode não ser tão exata quanto parece. É isso. A matemática pode não ser tão exata quanto parece. Por quê? Porque a gente sabe, a matemática, ela nos ajuda a descrever a realidade e a tomar decisões mais certeiras. Então, aqui eu trouxe um exemplo da matemática ajudando a gente a entender o comportamento das chuvas em determinada região, a matemática ajudando a gente a decidir a melhor forma da gente investir o nosso dinheiro. Será que a gente investe nosso dinheiro comprando uma casa?
alugando essa casa, ou às vezes a gente investe no hotel, abrindo um pet shop, ou uma pequena mercearia, ou um supermercado. A gente tem a matemática também, ajudando a gente a descrever processos industriais, decidir quanto, como produzir. A matemática também ajudando a gente a entender um pouquinho como que tá o nosso corpo. Então, por isso que eu coloquei essa figurinha do sangue nesses... Nossa, gente, eu fiz química geral. Não lembro o nome desses tubinhos. Não sei se é tubo de ensaio, não lembro. Mas a matemática também ajuda a gente ir lá, tirar uma amostra uma quantidade de sangue e ver se as quantidades de certos elementos são certos ou não. Mas, né, a matemática ela representa a realidade, ajuda a gente a descrever, mas a gente sabe que a realidade ela é cheia de incertezas. Então, tá a gente ali no presente, porque o nosso presente a gente está tendo que escolher o tempo todo. O nosso presente é feito de escolhas, é a gente o tempo inteiro. E se? E se eu fizer isso? E se eu for por esse caminho, se eu for por outro, né? E enfim, a gente tem que escolher e esperar para ver o que vai acontecer no futuro, para ver se essa decisão foi uma boa decisão, se não foi. Só que a gente sabe que o futuro ele é uma caixinha de possibilidades. Então, a gente pode pensar como a matemática, que é uma ciência exata, que de certa forma nos ajuda a tomar decisões mais certeiras, pode nos ajudar justamente, né, a tomar decisões mais certeiras diante da nossa realidade, muitas vezes incerta. Bom, a matemática inteira eu não sei, mas a otimização, que é uma sub-área da matemática, uma área que eu venho pesquisando há um certo tempo, ela tem usado algumas maneiras para poder lidar com a incerteza e é dessas maneiras que eu vou tentar falar aqui hoje. Mas aí, bom, eu já comecei a falar um pouquinho difícil. Otimização. Será que vocês já ouviram esse termo em algum lugar? Então, assim, se você, por exemplo, for, às vezes, os meus professores que estiverem assistindo, mas eu acho que meus professores não vão assistir. Ou às vezes os meus amigos, que também são da área de ciências exatas, com certeza já ouviu falar de otimização, mas talvez outras pessoas, outros amigos que não são da área de ciências exatas, da área de engenharia, talvez nunca ouviu falar em otimização. Então, bom, gente, o que é otimização, né? Então, aqui eu coloquei a pergunta, assim, que às vezes pode estar aí na sua cabeça. Bom, otimização vem do verbo otimizar. Então, eu fui lá no Google, né, digitei otimizar, e o significado, então, trouxe duas definições que o próprio Google dá pra gente. Então, otimizar é criar condições mais favoráveis para tirar o melhor partido possível de, ou estabelecer o valor ótimo de. Então, vamos concentrar, eu acho que nessa frase ali, tirar o melhor partido possível de. Então, otimizar, eu acho que eu, Oliviana, eu enxergo eu, Oliviana, não só eu, às vezes que os livros me dizem que eu já ouvi por aí. Otimizar é a gente tentar tomar uma decisão dentro de um conjunto de decisões que seja a melhor possível com relação a algumas. Bom, vou tentar explicar isso com um exemplo. Por isso eu escolhi um exemplo da produção de mesas e cadeiras com peças de lã. Eu vi esse exemplo pela primeira vez no estágio que eu fiz no doutorado, gostei muito, e é um exemplo que eu levo para a vida. Bom, gente, então vamos imaginar que a gente tem uma fabriqueta. Não sei se fabriqueta, será que essa palavra existe? Vamos imaginar que a gente tem uma mini fábrica que a gente produz mesas e cadeiras de pecinhas de lã. Bom, gente, para fazer uma mesa, a gente precisa de duas peças grandes, que são essas peças do tampo da mesa, e duas peças pequenas, que é essas pecinhas que fazem tipo meio que o pezinho da mesa. Bom, para fazer uma cadeira, a gente precisa de uma peça grande e duas peças pequenas, as mesmas peças que a gente usa para fazer mesas e cadeiras. Bom, cada mesa, depois que eu fabrico ela, eu vendo ela a 16 unidades monetárias. Cada cadeira, eu vendo a 10 unidades monetárias. Ao todo, nós temos 6 peças grandes e 8 peças pequenas.
O nosso desafio é quantas mesas e quantas cadeiras devem ser produzidas para que o lucro seja máximo. Eu vou repetir. Quantas mesas e quantas cadeiras devem ser produzidas para que o lucro seja máximo. Então, esse daqui é o nosso problema de otimização. Então, é o que a gente precisa decidir. O que a gente precisa decidir? Quantas mesas e quantas cadeiras a gente deve produzir para que o lucro seja máximo. Então, a gente ir usando essas 6 peças grandes e essas 8 peças pequenas. Então, bom, quais são as nossas possíveis soluções para esse problema? Quais são os nossos possíveis planos de produção? Vamos falar assim. Bom, então eu posso fazer 3 mesas. Então, eu faço 3 mesas e vamos sobrar 2 peças pequenas. Então, por que sobram 2 peças pequenas? Então, eu utilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças grandes. E aí não sobra nenhuma peça grande. E eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças pequenas. E não sobra. E sobra 2, na verdade, peças pequenas, porque eu tenho 8. Ok. Eu também posso fazer 4 cadeiras. Nesse caso, eu uso 4 peças grandes, uso 8 peças pequenininhas. E, no caso, eu vou deixar o ganho para falar depois, porque eu acabei não falando ganho lá na hora do mês, então vamos fazer tudo certinho na ordem. Bom, eu também posso fazer 2 mesas e 2 cadeiras e não sobra nenhuma peça, porque aí eu já uso 4 peças grandes nas mesas, 2 peças grandes nas cadeiras, uso minhas 6 peças e utilizo as minhas 8 peças pequenas. 4 nas mesas e 4 nas cadeiras. Bom, na minha primeira solução A, que é de 3 meses, eu ganho 48. Por quê? Porque eu venho em cada mesa 16 unidades monetárias. Então, 16 vezes 3, 48. Na opção de 4 cadeiras, eu ganho 40, porque eu vendo cada cadeira R$10, então 4 vezes 10, 40. E na opção de 2 mesas e 2 cadeiras, então, como eu vendo 16 a mesa, 16 vezes 2, 32, né? 32 mais 20, que eu vou ganhar nas cadeiras, cada cadeirinha é 10, então eu vou ganhar 52. Bom, qual que é a nossa melhor solução? Já dei um spoiler, eu queria fazer uma surpresa aqui, mas não deu certo. Bom, a minha melhor solução é aquela que vai me dar um maior ganho. Então, é a solução. Então, a minha solução ótima é fazer 2 mesas e 2 cadeiras, porque eu não violo a condição de. Tipo assim, eu consegui usar todas as peças que eu tinha, então não precisei, não faltou peças para produzir as minhas cadeiras, então consegui usar as minhas peças que eu tinha. E essa é a minha melhor solução possível, porque ela me dá maior. Ok, então esse é um clássico, um exemplo de programa de otimização. Percebam que a gente tem ali bem clássico algo que você quer decidir, de forma com que você consiga que aquela decisão que você tomar seja melhor em alguns aspectos. Então a gente decidiu quantas mesas, quantas cadeiras e escolheu isso de forma que a gente tivesse maior lucro. Bom, mas, né, a realidade, ela é cheia de incertezas. Então, até nesses exemplos da mesa e das cadeiras, então nem sempre tudo é certo. Percebem que, né, vamos pensar assim, nesse exemplo tudo foi certinho. Então, a gente sabia, eu tenho 8 peças grandes, 6 peças pequenas, minha mesa custa 16, as cadeiras eu vendo, na verdade, a 10. E assim, era certinho, mas na realidade, às vezes, nem sempre assim. Pode ser que às vezes o preço que você vai vender seja maior, às vezes você leva em consideração quanto que você vai gastar para fabricar, às vezes você acaba gastando um pouquinho mais. Às vezes você está imaginando que você vai ter 8 peças grandes, às vezes você está tentando fazer esse plano de produção antes dessas pecinhas chegarem até você, às vezes vamos supor que às vezes você acaba perdendo alguma peça, então vem alguma peça faltando, às vezes não são 6, mas peças pequenas, às vezes são 4, às vezes são 5. E aí, né? Como que a gente lida, né?
Bom, quando a gente tem meio que esse fight assim, de otimização versus incertezas, a gente tem algumas possibilidades para poder lidar com isso. Trouxe aqui só dois exemplos, que é a programação estocástica e a programação robusta. A gente pode lidar com incertezas de outras formas, então a estatística está aí, a gente pode fazer modelos preditivos, para tentar entender melhor como que vai ser esse futuro, mas hoje eu trouxe duas técnicas justamente por questão de familiaridade. E porque justamente foram elas que me motivou. Quando eu coloquei elas lado a lado, eu não consegui associar isso da gente tomando decisão. E para explicar elas, eu tentei pensar essas técnicas como se cada uma delas fosse uma pessoa, como se cada uma delas representasse a personalidade de alguém. Então, é isso. É o que eu trago aqui nesse slide. E se nós pudéssemos enxergar a programação estocástica e a programação robusta como pessoas? Hum? E eu trouxe aqui duas pessoas, a Bia e o Mário, para representar essas duas técnicas que a gente tem lá na otimização para lidar com incerteza. Bom, então a Bia, eu escolhi aleatoriamente, então a Bia vai ser a pessoinha que vai representar a programação estocástica e o Mário vai representar a programação robusta. Bom, então, vamos começar a tentar explicar essas técnicas, mas sempre tendo em mente. Tomara que esse exemplo ajude e não confunda. Mas vamos lá. Bom, em situações de incerteza, a gente sabe que tanto o Mário quanto a Bia costumam pensar em um conjunto de coisas que podem acontecer com relação àquilo que eles não têm certeza. Bom, então é isso. Então, tanto a programação estocástica quanto a programação robusta, elas costumam imaginar um conjunto de coisas que podem acontecer com relação àquilo que a gente não tem certeza. Bom, então um conjunto de coisas. A gente pode imaginar, se a gente não tem certeza sobre o tempo, então a gente pode imaginar, pode nevar, pode ficar uma tempestade, pode ficar um tempo mais chuvoso, pode ficar um tempo parcialmente nublado. Com relação a um tipo de investimento, a gente pode ter crescimento, a gente pode ter queda, certo? Bom, então, vamos pensar tanto na programação estocástica quanto na programação robusta. A gente costuma imaginar um conjunto de coisas que podem acontecer com relação àquilo que a gente não tem certeza, e a gente pode chamar esse conjuntinho de coisas que podem acontecer de conjunto de incerteza. Bom, então, para tentar explicar melhor isso daqui, eu trouxe um exemplo. Vamos imaginar que a Bia e o Mário eles vão passar 3 meses fora de casa e precisam decidir o que levar na mala da viagem mas eles não têm completa certeza de como vai estar o tempo. Bom, gente, os conjuntos de incerteza de Mário e Bia com relação ao tempo são esses dois. Então, da Bia, da linha de cima, que é o conjunto de incerteza dela, e o conjunto de incerteza do Mário é o da linha de baixo. Então, no conjunto da Bia, a gente tem 4 situações que podem acontecer que são exatamente iguais às situações que podem acontecer no conjunto de incerteza do Mário e da Bia. Então, eu peguei o mesmo conjunto para os dois. Bom, então a primeira situação que tem lá no conjunto de incerteza da Bia é que nesses 3 meses pode nevar. E hora pode nevar e hora pode cair uma chuva forte, tempestade. Ela também pensou uma situação assim. Nesses 3 meses pode fazer só sol. A Bia também pensou na terceira situação. De ficar meio parcialmente nublado e com um tempo meio chuvoso, mas não aquele tempo assim de temporais, sabe? E uma quarta situação onde como vários tipos de tempos podem acontecer nesses 3 meses. Então, pode ter tempestade, neve, ficar chuvoso, ensolarado, parcialmente nublado. Mesma coisa para o mar. Bom, então, por que pensar esses conjuntos com relação ao tempo é importante? Porque o tempo, né, no local, ele diz muito sobre o que a Bia e o Mário eles devem levar na mala de viagem. Então, bom, se o tempo ele for ficar alternado nesses 3 meses entre neve e tempestade, então eles vão levar roupa de frio, roupa para chuva.
Se for ficar só sol, são roupas mais leves, como a gente tem, então é melhor a gente fazer a mala 2. Se for ficar parcialmente nublado, um pouco chuvoso, então a gente não pega tão pesado assim, né, quanto na situação 1, mas a gente também coloca algumas coisas ali. é, Então mas a gente, umas coisas assim da situação 2, então a gente intercala entre peças mais leves, alguma peça para chuva. E se for acontecer os quatro, esses quatro não, né? Cinco tipos de tempo, então é melhor a gente pegar e colocar quase tudo dessas 3 malas. E a nossas malas 4 tem roupa de frio, roupa de calor, roupa para chuva, roupa para uma temperatura mais amena. E, bom, então é isso. Tempo no local diz muito sobre o que se deve pôr na mala. Bom, então vamos tentar montar a mala da Bia. Então lembra que eu falei lá que a Bia ela está representando a programação estocástica, mas que a programação e que a gente está tentando pensar essas técnicas como se fossem pessoas, como se elas representassem as personalidades da pessoa. Então vamos entender um pouquinho como que é a Bia, porque a forma com que ela é está muito atrelado à filosofia da programação estocástica. Então, entendendo, a gente vai conseguir montar essa mala. Usar ferramentas para a gente conseguir montar essa mala. Bom, a Bia, ela é uma pessoa tranquila e que se adapta bem a situações não esperadas, que sempre consegue dar um jeitinho. Então, a Bia ela é uma pessoa com a terapia em dia. Então, ela consegue sempre dar um jeitinho. Então, para montar a mala dela, o que ela decidiu? Ela decidiu olhar para as probabilidades das coisas do seu conjunto de incerteza acontecerem. Olhar para a probabilidade daquelas situações, daquelas 4 situações, qual é a probabilidade daquilo acontecer, e o custo de adquirir peças de roupas no seu destino, porque esse é o jeitinho que ela pensou. Então, se às vezes ela se preparou pensando, olhando ali para a probabilidade, às vezes o clima foi um pouquinho diferente daquilo que ela imaginou. O jeitinho dela é tentar adquirir peças de roupa lá no destino, comprar. Então, ela tem que olhar o custo para ver se vale a pena, se é muito caro ou não. Isso, caso seja necessário, e também ela também olhou o custo para excesso de bagagem, porque às vezes ela pode pensar assim, tem mais chances de fazer um determinado clima, mas às vezes não tá tão caro eu levar a minha mala um pouquinho mais pesada, né? E, enfim. Bom, então, ela olhou para as probabilidades. Então, a situação 1 tem 10% de chance de acontecer. A situação 2, que é só sol, 15% de chance. A situação 3, que é esse tempo parcialmente nublado, meio chuvoso, 70% de chance de acontecer. A situação 4, que é nevar, cair tempestade, temporal, tempo ficar chuvoso, ter aquele solzão e ficar parcialmente nublado, tem 10% de chance de acontecer. Então, gente, olhando só para as probabilidades, qual que é a nossa melhor opção? É levar a mala 3, é acreditar que tem muito mais chances, né, do tempo ficar parcialmente nublado e chuvoso. Então, a melhor opção para a gente é a mala 3, olhando só para as probabilidades das coisas acontecerem. Mas, nem sempre a probabilidade alta de um evento ocorrer, ele é fator determinante para uma escolha. Por quê? Vamos supor que o preço para comprar roupas no destino que a Bia vai seja muito, 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 muito alto. E que não existam locais onde que ela possa fazer isso. Então, ou vamos imaginar que o preço para excesso de bagagem não seja tão alto assim. Então, às vezes, a mala 4 talvez não seja a melhor, talvez, ops, voltando. Então, talvez a mala 3 não seja a melhor opção de Bia. Às vezes ela tem muita chance de acontecer. Às vezes, esse peso da probabilidade ia falar pra Bia assim, não, Bia, é melhor você levar a mala 3. Mas às vezes ela olha e pensa, putz, não tem como eu comprar roupa lá. Ou, nossa senhora, é um absurdo comprar roupa de frio, é muito, muito, muito caro. Às vezes é muito melhor que eu levar daqui, que eu compro mais barato, ou que eu já tenho. Às vezes o preço que eu vou pagar aqui
é melhor, então a mala 4 às vezes talvez seria melhor, certo? Porque a gente pensa, ela tá mais protegida, então a mala 4 engloba a situação 3, que tem muita chance de acontecer, e essas coisinhas que ela vai ter que adquirir a mais, às vezes caso aconteça alguma das outras situações, sei lá, acaba deixando muito caro, é muito caro o destino dela, então é melhor ela ter porque fica mais barato para ela. Então, é isso. Essa é a ideia da programação estocástica. Tentar olhar para as probabilidades das coisas acontecerem, então imaginarem um conjunto de situações, que a gente chama assim de conjunto de incerteza. Lá na programação robusta a gente usa mais esse termo do que na programação estocástica. Então, esse conjunto de situações que a gente costuma imaginar que pode acontecer é quando a gente está tentando utilizar a programação estocástica por cenários. Então, a gente imagina esse conjunto de situações que pode acontecer, olha para as probabilidades que isso tem de ocorrer. A gente também pesa também, às vezes, quanto que a gente vai gastar para poder reagir a essa decisão, quanto que é melhor a gente, às vezes, ser pessimista, porque imagina, a gente imaginar que vai acontecer de praticamente de tudo, que o tempo vai desde sol até neve, então é ser muito pessimista. E quão caro que a gente paga por ser tão pessimista assim? Bom, agora vamos montar a mala do Mário e entender um pouquinho qual que é a filosofia de quem da programação robusta, que é a técnica que o Mário está representando. Bom, então, mesma coisa que a gente fez para entender a personalidade, que personalidade tem a ver um pouquinho com a técnica que ele representa. Bom, o Mário ele é uma pessoa um tanto conservadora, e a ver só isso. Errar para o Mário é uma coisa muito ruim, pois ele não lida bem com imprevistos. Então, vamos sério, ele não lida bem com imprevisto. Então, para ele fazer o que a Bia fez, pensar na hipótese de ter que parar lá no meio da viagem, procurar coisa para poder comprar, para ele é um maior desgaste. Então, ele não lida bem, ele fica nervoso, ele não tá com a terapia em dia, então aquilo pra ele incomoda muito. Então ele, sei lá, prefere às vezes até pagar mais para excesso de bagagem do que chegar lá e não ter o que vestir. Meio que se vê ali quebrando às vezes a condição de que dependente do clima que acontecer, ele tem que ter roupa. Então ele, enfim. Bom, então, né, diante, eu acho que dessa situação, qual seria a melhor opção para o Mário? Então, a melhor opção para ele seria aquela que lhe confere maior segurança, que o deixa mais protegido com relação a tudo que pode acontecer. Então, a opção que deixa o Mário mais protegido com relação a tudo que pode acontecer é a opção 4. Porque a gente pode perceber, a opção 4, se acontecer qualquer uma das 4 situações que a gente tem, se nevar ou o tempo ficar de neve ou temporal, ele tem roupa. Se ficar ensolarado, também tem roupa. Se o tempo ficar parcialmente nublado, também tem roupa. Se acontecer os 4 tipos de coisas, que é a pior coisa que pode acontecer. Os 4 não, mas 5. Sempre eu erro esse número. Mas enfim, se acontecer esses 5 tipos de coisa, ele também vai estar protegido. Bom, e uma coisa assim que eu também tenho que. Um detalhe importante é que muitas vezes quando a gente usa a programação, a gente assume que as situações que podem acontecer, ela tem a mesma probabilidade. Então, é questão, assim, um pouquinho dessas técnicas, a gente pesar a programação estocástica, a programação robusta, tem um pouco a ver com isso, porque às vezes é uma situação assim que tudo pode acontecer. Então, imaginar, tipo, que a gente se prepara, às vezes, para pior coisa possível que pode acontecer, às vezes não é algo tão estranho assim, sabe? Apesar de ser uma decisão muito conservadora. Então, a ideia da programação robusta é: você vai imaginar um conjunto com relação àquilo que você não tem certeza, de situações que podem acontecer. Aí, a chave mesmo que move muitas pesquisas na programação robusta é como que a gente monta esse conjunto de incerteza. Será que a gente vai imaginar que tudo que a gente quer tomar decisão vai acontecer tipo a pior coisa possível? Então vamos voltar no exemplo, o exemplo da nossa fábrica. Fabricando essas cadeiras, a gente não sabe exatamente quantas peças que a gente vai ter de fato na hora que a gente for produzir.
Então, uma pessoa muito pessimista ia pensar assim, nossa senhora, se vier muito pouco. Então, você imagina, tipo ali, você tá lá trabalhando com uma quantidade, uma média de 8, então pode ser que venha um tanto a mais, pode ser que venha um tanto a menos, às vezes você, por experiências passadas mesmo, às vezes você tem uma experiência que às vezes o negócio pode variar assim de 4 até, por exemplo, 12 peças que vêm assim, às vezes as peças pequenas. Então, às vezes imaginar que vai ter só 4, vai chegar lá e só vai ter tipo 4 peças é uma situação muito ruim. E às vezes, para a gente for pensar assim, com as 4 peças no caso das pequenas e com as peças grandes também. Às vezes você tem uma variação assim, pode ser que venha 2 para mais, 2 para menos. Então, se pensar, como que você vai imaginar que. Quais situações que você vai imaginar que pode acontecer com essas peças? Então, é aí que mora um pouco das pesquisas. Montar esses conjuntos de incertezas. Por quê? Porque uma vez que você determinou esse seu conjunto de incerteza, você tem que tomar uma decisão que satisfaça tudo o que possa acontecer nesse conjunto de incerteza. Então, você vai ter que tomar aquela decisão que se acontecer, você tem 10 coisas que podem acontecer ali no seu conjunto de certeza. Então, você tem que tomar uma decisão que satisfaça as 10 coisas. Se tiver 5 coisas, uma decisão que satisfaça as 5 coisas. Se tiver 3, que satisfaça as 3. Bom, pessoal, então esse foi o meu exemplo para tentar explicar um pouquinho como que a gente pode lidar com incerteza em otimização, falando de 2 técnicas, usei 2 pessoas. Então, a Bia e o Mário, a Bia que é uma pessoa assim que de certa forma ela se adapta bem, eu acho, com as situações. A ideia dela é tentar sempre estar tomando a decisão assim, com o olho no futuro, tentando tirar o máximo proveito ali das probabilidades, também tentando pensar o custo, às vezes, de você ser pessimista agora, ou de você, às vezes, se arriscar um pouquinho mais e, às vezes, tentando olhar para o quanto você teria que pagar para poder reagir a uma situação que não aconteceria bem, da forma com que você imaginou e tal. E o Mário já é essa pessoa assim, mais avessa ao risco, que uma vez que você define as situações ali que pode acontecer na sua cabeça, você está querendo é, meio que se proteger contra elas, então uma técnica mais protetiva, outra uma técnica mais reativa. E é isso. Então aqui eu fiz um resuminho, aqui tem alguns termos um pouquinho mais técnicos, que a ideia era tentar fazer esse vídeo para poder falar com quem é na área e principalmente com quem não é, para poder tentar desmistificar um pouco disso da matemática ser um bicho de 7 cabeças e da matemática não tem nada a ver com a vida da gente. Bom, então aqui só para fechar mesmo, eu fiz esse quadro aqui, esses quadros de programação estocástica versus programação robusta e com diferenças pontuais entre as duas. Então, programação estocástica, como a gente viu, ela utiliza informações de distribuição de probabilidade dos dados incertos do problema na tomada de decisões. Então, a gente viu probabilidade, porque assim, tem um peso lá na hora da gente escolher uma decisão que tem fatores assim que a gente não tem com certeza de como que as coisas vão acontecer. Bom, e já na programação robusta, a probabilidade não influencia tanto. Ela existe, mas muitas das vezes a gente considera ela como sendo uniforme, como se todos os eventos ali tivessem a mesma probabilidade de acontecer, então ela não pesa tanto diretamente no processo de tomada de decisão. Aí, a gente voltando aqui para a programação estocástica, o segundo pontinho é que ela busca tomar a decisão aqui agora, então você vai abrir, queria decidir como é que faz a mala, e só que uma decisão, de certa forma, pode ser consertada quando esses dados incertos se tornarem conhecidos. Por exemplo, quando você conhecer de fato como é que é seu tem, mas às vezes ela poderia falar assim, se eu não tenho, eu posso comprar. Então, ela está pensando nessa decisão, olhando lá para frente. Então, sempre ali, tentando usar um pouquinho da expertise. Né? Primeiro, qual que é a probabilidade, quanto que eu, de certa forma, pago
né, caso eu precise reagir a essa situação, ou às vezes quanto que sairia para mim mais barato ou mais caro se eu fosse mais pessimista nessa decisão do aqui e agora, pensasse que às vezes ia acontecer pior e tal. E essa é a pegada da programação estocástica. Já a programação robusta, ela busca encontrar soluções que careçam menos da adoção de medidas corretivas no momento em que a incerteza se realizar. Que é isso? Igual o Mário. Então, ele queria tomar uma decisão que careça menos da adoção de medidas corretivas, porque ele não queria, de certa forma, ter que reagir àquela decisão, ter que ir lá corrigir, ir atrás de roupa. Não, para ele era a morte, né, gente? Bom, e a gente tem um terceiro ponto ali, vamos lá para a programação estocástica, que no caso ela está sempre tentando buscar, de certa forma, minimizar, ou às vezes, não é pensar minimizar, porque a gente está pensando em custo, a gente quer minimizar o custo da decisão aqui e agora, somado ao custo de consertar a decisão no futuro. Sabe? E agora já a programação robusta, ela não está tão interessada assim com esse lucro. Então, ela prioriza a satisfação das restrições em detrimento da função objetivo, que em geral, quando a gente está tentando pensar assim, às vezes em medir custo, medir lucro, essas coisas, a gente usa uma função, às vezes para representar isso, a gente estiver trabalhando com modelagem, por exemplo. Então, é por isso que eu falo. Então, às vezes, lá na função objetiva, onde que a gente está pensando, às vezes, no nosso lucro, no quanto que a gente vai ganhar com isso, quanto que a gente vai perder. E então a gente está querendo satisfazer restrições. Então vamos pensar assim, vamos explicar o que é restrições. No problema da Bia, seria no problema da Bia, do Mário, do negócio das malas, das viagens, seria quanto. Na verdade, não quanto. Seria basicamente o fato de acontecer uma determinada situação e ter roupa. A restrição seria eles têm que ter roupa para poder vestir. E enfim, e dependendo do clima e dependendo da escolha que ele fizer, algumas dessas restrições poderiam ser violadas. Então, percebe que a programação você ela tá tentando sempre estar satisfazendo essa condição. Então, no caso, pesou muito mais aquela questão dele ter roupa, ele satisfazer aquela condição, aquela restrição de tem que ter roupa, sabe? Então, gente, é isso. Então, como eu fiz esse exemplo de imaginando a programação estocástica e a programação robusta com pessoas, como apresentando a personalidade das pessoas, eu deixo uma pergunta aqui para vocês. E aí, no fim das contas, você é uma pessoa de programação estocástica ou uma pessoa de programação robusta? Vocês podem deixar aqui no comentário. Bom, gente, eu já fui muito uma pessoa de programação robusta. Eu acho que até hoje. Então, o meu pensamento em geral, às vezes, quando tem alguma situação que eu tenho que tomar uma decisão, eu não tenho certeza às vezes, do que vai acontecer, do que vai ser melhor. Às vezes eu fico tentando pensar, nossa, e se acontecer, se acontecer aquilo, eu tenho que tomar uma decisão que abrace tudo. Mas aí depois de um tempo, né, quando a gente vai vivendo um pouco mais, a gente vai percebendo que às vezes nem sempre é assim. Às vezes a gente tem que se arriscar, a gente tem que parar e pensar assim, mas qual que é a chance daquela situação horrível que eu tô pensando de acontecer? Será que realmente vale a pena eu me preparar para ela, às vezes sofrer tanto por ela? E às vezes não. E às vezes, hoje, eu acho que eu já tenho que acreditar muito mais na minha capacidade de reação, de reagir às coisas. Então, viu? Assim, quando eu me deparei, eu acho que com esses termos, então eu quis trazer, assim, porque, de uma forma, assim, de como que eu enxergo isso, porque eu acho que isso, assim, e também eu quis trazer um pouquinho de como que eu enxergo isso pra, não sei, sei lá, para poder tentar às vezes facilitar quem às vezes tem vontade de estudar um pouquinho disso, porque de certa forma eu demorei para entender qual é das duas, sabe? E assim, isso é só um pequeno detalhe, porque quando você fala dessas duas técnicas, gente, tem muita coisa, tem muita coisa. Isso é só um pedaço explicado assim da forma mais assim intuitiva que eu tentei conseguir. Então, perdão, às vezes, por quem às vezes já é da área, que entende muito, pensar assim, meu Deus do céu, essa menina tá assassinando a programação estocástica e a programação robusta.
Mas às vezes a gente tem que deixar um pouco esse formalismo de lado pra gente poder. Porque, sei lá, porque o conhecimento eu acho que ele entra dentro da gente de forma mais fácil. Bom, gente, então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro Ela é de Exatas aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, repetindo mais uma vez, deixem o like de vocês, escrevam o que vocês acharam aqui nos comentários. E no mais, eu só tenho que falar obrigada por vocês terem assistido. E é isso, tchau, beijos, fiquem bem, até o próximo Ela é de Exatas, ou até... Então, beijos, fiquem bem, até o próximo vídeo. Ai, gente, onde que corta aqui, meu Deus? Hoje a gente vai falar de incerteza na tomada de decisões. Por que eu escolhi esse tema, pessoal? Porque ele corta essa parte. E, gente, antes de minha tia falar, a gente é assim mesmo. A minha tia é um pouco desastradinha, assim. Às vezes ela fala com coisa, aí depois, pior que a barriga dela faz bobagem. Tá bom. Tá bom, dona Emily. Tá, então, bom, gente. Então é isso. A matemática, ela nos ajuda a descrever a realidade, tomar decisões mais certas. E um dia... E também, por exemplo, às vezes o Mário ele não tem certeza de quanto que ele vai ganhar, às vezes no investimento. Então ele pode ganhar, pode perder, então a ação pode subir, a ação pode cair. Oi, chegou mais uma menina pro canal, meu Deus! Gente, essa daqui é a minha prima. Ô tia, que jogo você tá jogando? Não tô jogando nada. Gente, essa A aqui é tia tá minha... gravando. Ai! É.